Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Plantão Realejo, dessa vez para contar para vocês que no último dia 15 de dezembro o grupo foi convidado para participar do programa Papo Guaibense na Rádio Jovem aqui de Guaíba. O jornalista Pedro Molnar convidou a gente para ir lá falar sobre o lançamento do nosso documentário de 10 anos do grupo e sobre a expectativa para a cultura no ano de 2023. Foi um bate-papo muito descontraído comigo, com a Aline, com o Eduardo Teixeira. Também a gente aproveitou para falar sobre a sequência desse nosso documentário, né? E eu aproveito aqui para anunciar que a partir de domingo, agora, dia 18, às 4 da tarde, o documentário vai estar disponível no YouTube, aqui nesse mesmo canal, para quem não pôde prestigiar a gente lá no nosso lançamento no Espaço Sol Nascente. Então aproveita, curte aqui o nosso canal, já deixa aqui o sininho ativado, né, para quando chegar mais conteúdo poder chegar para ti também uma notificação. E fica aí o convite para domingo, 4 da tarde, pega a pipoquinha e vem conhecer um pouquinho da história do nosso grupo, tá bom? Fica aí com essa conversa bem legal lá com o Pedro Molnar. Abraço! Boa noite, meu nome é Pedro, sou jornalista do site Repórter Guaibense, daqui de Guaíba, Rio Grande do Sul. Está no ar o nosso segundo programa do Papo Guaibense, aqui na Rádio Jovem 87.9. Também pode ouvir pelo aplicativo da nossa rádio aqui. Hoje nós temos várias notícias da semana lá no nosso site www.reporterguaibense.com.br. Nós também nesse programa teremos convidados, como sempre, um bate-papo sobre cultura. Um documentário foi lançado nessa noite dos 10 anos do grupo Realejo em Cena daqui de Guaíba. Fez um baita documentário. Vai falar sobre a retrospectiva dessa uma década de dedicação ao teatro, dedicação à cultura, e sempre sobre esse documentário feito pelo Eduardo. Eduardo fez um documentário Realejo 10 anos sem parar. Então, logo mais uma entrevista com esse grupo aqui, ó. Tem um triozaço aqui no estúdio da rádio. Então tem várias informações e aqui nós temos 3 convidados: Isaac Conceição, Aline e Eduardo Teixeira. Isaac e Aline são os fundadores do Realejo em Cena e tá aqui para contar um pouco desses 10 anos de história que começou em Santa Catarina. Como é essa história, Isaac? Seja muito bem-vindo, amigo. Pedro, obrigado pelo convite. Primeiramente, boa noite para os nossos ouvintes. O grupo ele nasceu em Santa Catarina, em Florianópolis, mas eu sou aqui do município, né? Eu estava estudando lá e desde o primeiro momento que o grupo nasceu, já estava escrito no nosso roteiro que o desenvolvimento dele ia ser aqui na cidade, né? Então agora a gente está lançando um documentário de 10 anos, né? Foi lá no Espaço Sol Nascente hoje, né? Um público bem bacana para assistir, bater um papo com nós. E a gente está aqui agora para prestigiar o teu programa também, que a gente está muito feliz de que ele existe agora, né? Finalmente. Essa história começou, quem não sabe, o Isaac e a Aline são um casal. Um casal, quem conhece eles sabe da dedicação deles que tem ao teatro e cultura. Aline, primeiramente, boa noite. Eu que te conheço há 2, 3 anos. Vocês respiram cultura, né? Vocês respiram teatro, tanto que vocês são formados em artes cênicas. Isso. Primeiramente, boa noite. Obrigada, Pedro, pelo convite, a gente participar do teu programa. A gente trabalha com teatro 24 horas por dia, de domingo a domingo. A gente sonha, a gente respira, a gente se alimenta de teatro, de arte, de cultura. A gente é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em 2015, o Isaac em 2016. Foram 4 anos cursando o curso de bacharel em artes cênicas.
Mas o estudo continua sempre, né? A gente é um grupo de pesquisa, a gente preza muito por isso, a gente estuda todos os dias. E ele não era do teatro. Ele começou no cinema, é formado em cinema, e no meio do caminho da vida viu que além do cinema, além da produção do cinema, ele também atua. Eu tô falando de um amigo meu desde 2005, há muito tempo, que eu conheci no Festival de Cinema, e eu conheci esse ano um outro Eduardo. Eu conheci ele atuando na peça teatral Hospital Pazar, do grupo Realejo em Cena. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, meu querido. Eu primeiramente gostaria de dizer que não é porque estou na sua frente, e nem deles, mas para mim o repórter guaibense eu indico para todo mundo, assim, porque sempre que eu digo para as pessoas assim, quer saber alguma notícia, quando eu quero saber uma notícia de Guaíba, eu vou direto no repórter guaibense, e eu falo para todas as pessoas isso, então não é para puxar, é só uma forma de, porque eu gosto muito do teu trabalho. E sim, a gente se conhece há muito tempo, desde 2005, acho. Talvez antes até. Festival de cinema. Mas que legal isso tu dizer que me vê um outro lado, assim, porque na verdade os primeiros filmes que eu fiz lá quando a gente se conheceu, lá no Festival de Cinema, eu queria atuar, na verdade, mas é que como ninguém queria dirigir, eu acabava atuando e dirigindo. E eu acho que de alguma forma, claro, gostei muito de dirigir, de fazer os roteiros e tudo, mas a parte da atuação ficou ali meio que adormecida. Então hoje estar fazendo parte do Realejo como ator é um resgate para mim muito importante. Já passei durante um tempo pelo núcleo teatral aqui de Guaíba, também com o Zé Renato Leão. Fiquei um tempo com ele, mas agora eu vejo que no Realejo que eu tô me reestruturando de alguma forma, assim, na atuação, que é o que tá me chamando mais forte, assim. Mas claro que nem tu falou, eu tô aqui mais pela questão, no momento também para divulgar o nosso documentário, que eu estou como roteirista e diretor também. Então as duas coisas estão andando juntos. Mas a atuação ali tá gritando mais alto. Eu não posso te adiantar. Só para vocês saberem aqui, o grupo Realejo em Cena apresentou a peça Hospital Pazar no Festival de Teatro da região carbonífera, em Arroio dos Ratos. Ganhou em 3 categorias, mas foi indicado em todas as categorias. Houve indicação. Está aqui o Eduardo, que foi indicado como melhor ator, e a Aline indicado como melhor atriz. Além do Isaac, que é diretor da peça, também foi indicado como melhor direção de teatro. Isaac, vocês imaginavam chegar a esse ponto? Como foi? Conta pra nós como foi o começo do Realejo em Cena até chegar aqui, dando um spoiler do documentário 10 anos sem parar. São 10 anos, né? O grupo ele começou para participar de uma mostra dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente criou a primeira cena, ela tinha 11 minutos, que era um festival de cenas curtas. A gente não podia fazer cenas muito longas, o limite eram 11 minutos, e a gente levou até os 11 minutos permitidos, né? E esse espetáculo começou com 11 minutos, ele foi amadurecendo, conforme a gente foi recebendo críticas e foi aprendendo mais coisas, né? E entendendo melhor o trabalho da gente enquanto artistas de teatro, né? A gente foi melhorando ele aos pouquinhos, e a última versão dele, né, Os Dias de Penélope, era o nome do espetáculo, chegou até perto de 1 hora e pouca de duração. Acabou sendo o TCC da Aline também, né? Então, a partir dali, a gente foi entendendo que o caminho ideal era esse caminho de se jogar no desconhecido, né? Cada trabalho ser uma pesquisa, né? Sair da zona de conforto em cada um dos empreendimentos da gente. E a partir dali a gente foi encarreirando um espetáculo atrás do outro até voltar para Guaíba, né? Que foi 2017 que a gente voltou para cá.
2017. 2017, a gente voltou pra Maio cá. de 2017. E vocês, como vocês chegaram em Guaíba? Vocês não vieram de avião. Isso eu Não. sei. Isso eu sei a história. Me conta um pouco dessa história aí. A gente estava meio espalhado por mais de uma cidade lá em Santa Catarina, né? Então a nossa mudança, ela saiu de São Bento do Sul, uma parte dela, lá no norte de Santa Catarina, passou em Floripa, pegou o restante das coisas do grupo e aí a gente veio pra cá, né? Foi A família da Aline é de São Bento. Isso, a minha família é de lá. E aí a gente casou lá em São Bento do Sul, juntou as nossas coisas que a gente tinha lá, passou em Floripa, juntou as coisas que a gente tinha em Floripa e a gente veio de caminhão. A gente veio junto com a mudança. Sim. Aham. Tá. Isso foi... A gente chegou aqui 1º de maio de 2017, bem no Dia do Trabalhador, né? Trabalho. Então, não podia ser um dia melhor, né? É. Só se fosse um feriado, que não tivesse trabalhado. A gente trabalhou bastante aquele dia, ficou inesquecível, né? Tá. Vamos voltar um pouco da peça do Hospital Bazar, que o roteiro, a história é sensacional, um texto original do nosso amigo Altair Martins. Hospital Bazar. Como surgiu, me conta, Aline, como surgiu esse texto? Vocês é um livro do Altair, né? E vocês transformaram o texto do Altair em uma peça de teatro. Como foi esse começo? Na verdade, quem teve o primeiro acesso ao texto foi o Isaac. Até ele pode contar melhor como que ele teve acesso ao texto. Mas a gente levou o texto de forma fiel pro palco, porque o texto do Altair, ele tá ali pronto pra gente levar pro palco. Ele é um texto, assim, muito contagiante e que a gente... Ele é muito... Não é fácil, mas... Não sei explicar, mas a gente tinha o texto ali e a gente só levou pro palco, só criou as nossas ações ali, as nossas partituras. E não sei se tu quer contar um pouco como que tu teve acesso a ele. É um texto que já foi escrito para teatro, né? A gente está acostumado a ver o Altair nos romances, na poesia, né? E tem pouco acesso aos textos dramáticos dele, né? Então, quando ele me apresentou o texto, eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura, foi bem no início da pandemia. Ele chegou lá e me deu o texto de presente, eu fui para casa almoçar, li o texto no almoço e já na hora que eu voltei para o trabalho eu já liguei para ele e disse, cara, eu preciso montar esse texto, né? Quanto é que tu me cobra? O que tu me dá? O que tu me cobra? O que eu tenho que te dar para ter esse texto? Aí a única exigência que ele fez foi que ele pudesse atuar, que ele queria voltar a ser ator, né? E a gente fechou a questão na hora, né? O texto, como eu estava dizendo, a Aline falou, ele é um texto que já chega praticamente pronto, né? Mas, né, entre a página de um livro e o palco tem um caminho bem longo, né, que precisa ser feito, né, entender o que o texto está dizendo, né, ler, reler, debater, né, entender as coisas que estão nas entrelinhas, que não estão escritas em palavras, né. A gente teve a oportunidade de ter o autor junto com a gente, o que faz toda a diferença. Geralmente a gente acaba montando textos ou de pessoas de fora do país, ou que já morreram, né. A gente não tem a oportunidade de perguntar para ela o que ela pensou naquela determinada palavra, né? E depois disso aí vem o trabalho de direção, que é fazer essa transposição do que está no papel para uma coisa viva, com atores, com figurino, com cenário, né? Com luz, com música, né? E aí o trabalho de atuação, eu acho que o Edu pode falar bastante sobre isso também, né? Só pro pessoal saber um pouco como é o roteiro, né? Uhum. O teatro aborda o desmanche da educação pública, o espetáculo flerta com o teatro do absurdo para falar também sobre a conversão da saúde em mercadoria. A trama distópica, aparecendo uma professora determinada a dar aulas enquanto pode, quando dois agentes de saúde se invitam em sua sala de aula para desmontá-la e transformar o ambiente em um hospital. Temas como assédio, machismo e manipulação da justiça e do sistema educacional cercam a narrativa da peça. Para o pessoal se localizar, que interpretou a professora Aline. Quem interpretou os dois
agentes, certo? Sim. Um deles foi Eduardo. Eduardo, como foi desde que tu leu o roteiro até chegar a esse ponto de tu interpretar, respirar? Quando eu vi, tu respirou esse roteiro, tu fez uma interpretação que eu nunca... Uma das melhores interpretações de teatro que eu já vi. Mas como foi interpretar esse agente de saúde? É que nem o pessoal comentou, esse texto, né, do Altair, o Altair faz essa escrita tanto para teatro e também ele tem os romances dele publicados. Então esse texto, esse livro foi diretamente feito, né, para o teatro, mas mais do que isso, a escrita dele é muito... A escrita do Altair é muito minuciosa, é impecável, assim. Então, quando a gente começa a ler o texto dele, quando a gente começa a ler as falas, é muito imagético nesse sentido. Então, eu não sei, assim, isso aí tem um pouco de cada ator. Eu, geralmente, quando eu leio, a primeira vez que eu leio um texto, existem técnicas. Tem pessoas que preferem, de repente, ler de uma maneira mais fria, para conhecer a história. Mas, geralmente, quando eu leio o texto, eu já leio o texto pensando em intenções e entonações dos personagens. Eu não consigo me separar do texto, do personagem desde a primeira vez. Então, eu acho que desde a primeira vez que eu li o texto, já tinha uma noção, assim, já vinha uma sensação nesse sentido de como seria esse personagem, que é um personagem que é um canalha, que é um personagem que ele tem essa coisa ele é o chefinho do outro, ele tem meio que um seguidor ali, então ele tem essa coisa de canalha, de manipulador, essa coisa de cínico. Então eu acho que já veio meio que automático, mas claro, né, a gente começou na pandemia, né, com as leituras de mesa, que a gente chama, né, que é aquele momento onde a gente lê, e nem em mesa literalmente a gente podia estar, né, tava cada um na sua mesa, em sua casa, não podíamos sentar em volta de uma mesa para ler. Então a gente fez isso, começou na pandemia, e depois sim, na hora que a gente foi para a sala de ensaio, que é aí que as coisas começaram a se construir, e aí que veio uma grande preparação, né, de corpo, de voz. Mas eu acredito que muita coisa, desde o momento do primeiro acesso a esse personagem, eu já tive essa oportunidade de sentir onde é que, na melhor forma possível de dizer, onde é que eu estava me metendo, assim. E eu sabia desde o começo que era algo muito grande, algo muito bom, que poderia render muitos frutos aquela narrativa para todos os atores, para todos os personagens. Também todos os personagens ali inseridos são muito ricos. E isso se dá grande ao mérito da escrita do Altair, né? Tem uma grande experiência nesse sentido. Tu falou como de pandemia, né? Esse texto começou a ser trabalhado, a interpretação, a direção, tudo na pandemia, com a quarentena, todo mundo em casa. Foi um trabalho diferente dos outros que foram feitos, né, Isaac? Nessa história de uma década do relógio em cena. Foi uma experiência completamente diferente. Ela começou durante o pior período possível para alguém inventar de fazer teatro, né? O teatro, ele é a arte do encontro, ele só funciona com as pessoas juntas, né? Durante a pandemia a gente acabou flexibilizando um pouco isso e se deixando levar um pouquinho mais pro virtual, pro digital, né? Mas não é a mesma coisa que teatro, né? O teatro é a presença física, é alguém no palco fazendo algo para alguém na plateia, independente do número de pessoas, né? Mas precisa da presença. Então, imagina se para apresentar a gente precisa da presença, para trabalhar esse texto e conseguir ensaiar, é o maior período, né, dentro da montagem de um espetáculo, é o tempo de ensaio. Né? Geralmente os nossos trabalhos eles acabam tendo um tempinho um pouquinho mais dilatado de ensaio, de montagem, porque a gente preza muito pela pesquisa, não gosta de entregar nada de qualquer jeito, né? Os trabalhos tendem a ser mais conceituais. Então a gente teve muito tempo para trabalhar isso, né, via Meet, via Zoom. O que complicava mesmo era essa falta de contato físico mesmo, né, de não poder ensaiar, tocar na pessoa, né? O teatro é contato físico, né, e tu ter que interpretar, né, passar uma cena junto com outra pessoa, sem ter a pessoa ali, dependendo do delay da internet ou da qualidade de sinal,
naquela semana tá ruim na casa de um, na outra tá ruim na casa de outro, né? Então tudo isso foram percalços que a gente teve que aprender a ter humildade, né, para superar e entender que o momento ele não era igual aos outros, né? A gente precisava agir diferente e deixar para trás todas as nossas convicções que não fosse a vontade de fazer teatro, né? Aline, quer complementar? Só falando dessa questão da pandemia, embora o texto do Altair tenha todas essas qualidades que a gente já falou aqui, esse trabalho de mesa que a gente fez, esse tempo todo de leitura, que foi praticamente um ano, né, que a gente ficou trabalhando Sim. de leitura através do Zoom, do Meet, foi riquíssimo pra gente, porque a gente pôde entender o texto de uma forma muito profunda. Que quando a gente foi para a sala de ensaio presencial, a gente estava com o texto super dominado, né, entendendo muitas coisas do texto. Então, por mais longo que tenha sido, acho que foi um trabalho muito rico pra gente, né? Foi um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ajudou a gente a se aproximar, né? A gente ensaiava os Tubazar às quintas-feiras, então toda quinta, às 7 da noite, todo mundo tinha que estar na frente do computador, com a sua aguinha, com o seu texto, né? E foi muito gratificante, assim, a gente conseguiu passar por esse período de uma maneira digna, né? Pelo menos. Eu acho também que o fato da gente passar tantas vezes esse texto, né? Porque a gente chegou a um período que a gente não podia ir para a sala de ensaio, a gente sabia disso. E o fato da gente passar e repassar aquele texto nos ajudava a repensar aquele mesmo texto várias vezes, assim. Então eu acho que por isso que quando a gente chegou na sala de ensaio, a gente tinha um entendimento muito forte já daquele texto. E eu sempre digo assim para as pessoas que assistem, que vão assistir, que assistiram a nossa peça, é uma peça que vale muito a pena ver mais de uma vez, assim, porque ela tem muitas coisas Então, tem muitas coisas nas entrelinhas que não necessariamente a gente vai pegar na primeira. E eu acho que ela vai engrandecendo com o tempo. E eu acho que foi muito importante esse trabalho de mesa que a gente fez no Zoom, nesse sentido, porque nós fomos identificando isso, nós fomos percebendo isso. Tipo, olha, mas será que as pessoas vão perceber? Não, tudo bem se não perceberem, mas tem um outro momento de perceber. Se não perceber isso, vai perceber outra coisa. Mas é muito importante que nós, atores, a gente saiba disso. A gente saiba do que a gente está exposto, no que está escondido naquela peça. A gente deve estar preparado para isso. Eu acho que esse trabalho intenso de mesa que a gente teve nos ajudou muito a isso. Isso foi um lado positivo, se parar para pensar nesse sentido. É claro, né? Chega uma hora que a gente se esgota, né? A gente não consegue mais trabalhar só na mesa, a gente precisa do palco. Mas aí a gente chegou esse momento, né? Deu tudo certo. Sim, nós vamos tocar umas músicas aqui, uma, duas músicas, vamos dar um intervalo aqui, mas já voltamos falar sobre mais notícias da semana, o que é o Teatro Lambe Lambe e a grande máquina que está em construção. Então já voltamos, vamos botar uma música rock nacional. Vamos continuar aqui a entrevista com o pessoal do Realejo em Cena, que estreou hoje o documentário 10 anos sem parar. E quem fez esse documentário está aqui, o cineasta Eduardo Teixeira. Eduardo, como foi esse trabalho de fazer esse documentário? Como foi e de onde surgiu essa ideia de fazer o documentário sobre os 10 anos do Realejo em Cena? Então, vamos lá, Pedro. Já se tinha essa expectativa, né? Estava chegando os 10 anos do Realejo, né? Eu entro no Realejo nos 8 anos do Realejo, vamos supor assim. 7 para 8. Então já tinha essa expectativa, vamos chegar no ano 10 em breve. E foi um ano, né, que a gente trabalhou bastante, né? Pelo menos desde a minha entrada eu percebi que a gente foi para festival, a gente colocou em pé o Hospital Bazar, a grande máquina paralela a isso que estava andando junto. Então esses 10 anos foi de muito trabalho, mas ao mesmo tempo o Isaac e a Aline já tinham me comentado, me incumbiram dessa responsabilidade de fazer um vídeo, um documentário, algo que estivesse ao alcance naquele momento.
Claro que geralmente documentários a gente vai se aprofundar mais, tem documentários que levam anos a serem feitos, né? Mas como a gente tinha esse período específico e essa data dos 10 anos como forma de marcar e comemorar, a gente começou a trabalhar e foi um processo bem rápido, se a gente for pensar, né? Junto com o Isaac, com a Aline, eles me disponibilizaram um pouco dos materiais deles, né? E aí eu fui, a partir do momento, pô, eu preciso coletar primeiramente a entrevista desses dois, né? Aí fiz aquelas perguntas, tu como jornalista já, o beabá básico ali, pra começar a instigar eles. E a partir do depoimento deles, dos dois, né, que são o cerne disso tudo, né, que começaram, eu fui começando a encaixar os outros integrantes do grupo. Claro, o documentário é muito amplo, né? Dependendo do viés, poderia... O que eu senti falta, talvez para um outro momento, já deixo aqui de antemão para vocês. Por exemplo, que interessante seria se eu entrevistasse os colegas de vocês, o elenco do Parasitas, por exemplo, que é um espetáculo que eles fizeram em Santa Catarina. O Jardim Penélope era só tu, cena. Mas a primeira versão. A primeira versão, né? Depois a gente teve outros atores que participaram também. 3, 4 atores junto comigo. Então seria mais uma gente para entrevistar. Olha que interessante, seria uma outra também que me chama muito a atenção, é que o Isaac comentou, até essa parte não entrou no documentário, a gente vê como muita coisa a gente acaba deixando fora, né? Que foi um professor teu, né? Também participou, né? De uma das... Olha que bacana. Um professor trabalhou junto com um aluno em um espetáculo teatral, um aluno que está em formação. Então são coisas que o documentário poderia ir muito mais além. Mas esse objetivo deste, em específico, é relembrar essa trajetória dos 10 anos, né? Marcar bem esse momento como uma forma de homenagem, como uma forma de celebração e como um registro histórico desses 10 anos. Certamente vai vir muita coisa por aí, pra te ver como tem material muito rico da história, né, desse grupo, que a gente não pôde explorar ou por questão de tempo ou por não ser objetivo neste momento. Mas só pra te ver que o quanto foi interessante, né? Apesar desse trabalho ser super rápido e pontual deste documentário, quanta coisa boa a gente pode tirar a partir daí. Mas, de qualquer forma, eu particularmente, modéstia à parte, estou muito feliz com o resultado. Eu acho que o feedback do pessoal hoje, que assistiu, né? A gente fez 2 sessões hoje no Espaço Sol Nascente aqui em Guaíba, na 7 de setembro, e a gente teve um feedback muito legal, o pessoal se emocionou, o pessoal, então, tipo, olha, que bacana. Porque a gente, quando tá fazendo, a gente fica muito envolvido, eu não sei o que tá acontecendo. Mas aí, quando quanto tempo foi pra de trabalho até hoje? O processo como um todo foi 2 meses. Foi super rápido, foi assim, rápido. porque foi bastante interessante que o Isaac e a Aline fizeram também uma curadoria também com algumas imagens e fotos e me mandaram. E algumas coisas, claro, aproveitei quase tudo que eles me mandaram, mas algumas coisas que eles iam falando, eu comecei a sentir falta, aí eu mesmo ia atrás, tipo, será que não tem uma imagem disso? Aí pegava no Facebook pessoal dele, pegava no Facebook dela, no Facebook do grupo, ia pesquisar bem. E aí, tipo, até é legal pra não ficar pedindo pra eles toda hora. Vou dar uma surpresa pra eles também, né? Sim. Eu até achei que vocês não iam ver. Eles quiseram ver. Eu achei que eles não iam ver antes. Eu achei que eles iam vir na hora lá. Mas aí eles assistiram antes. Tudo bem. Mas é só pra ver o pessoal. Pra ver o pessoal que assistiu de primeira vez hoje sentiu aquele impacto. Olha que legal. Então, cara, eu fiquei feliz. Eu achei que é um resultado muito bom. Do tempo que a gente foi, nosso custo-benefício, eu acho que ficou muito massa. Muito bonito. Eu espero que logo, logo todo mundo vai ter a oportunidade de assistir numa plataforma digital. YouTube. Hã? YouTube. Vamos ver, provavelmente, né? O Isaac vai saber. Por enquanto a gente está exibindo mais pro público, Tá. mas certamente certamente a gente vai te mandar a notícia quando tiver disponível o link para te ajudar a gente a divulgar. Mas eu tô bem feliz com o resultado. Eu acho que foi um documentário muito importante pro grupo e a gente tá num momento muito legal. Vocês ficaram muito emocionados no documentário, né? Não só, e também na recepção, né? Porque deu pra notar isso. Dando um pouco de spoiler aqui. Eu assisti acho que umas 10, 12 vezes já e eu chorei em todas, assim. Cada momento eu choro numa coisa diferente, descubro uma parte bonita, nova, né? Porque os depoimentos do pessoal do grupo foi... realmente um combustível para mais 10, 20 anos, assim, né? Porque a gente teve a validação, né, do trabalho da gente e do quanto a gente se esforça para manter o grupo funcionando, né, mesmo com tanta dificuldade.
o interessante do documentário também, né, o Edu ele conseguiu ser muito preciso nessa curadoria dele e nesse roteiro, né, de como contar essa história. Poderia ter diversos caminhos diferentes para contar a história, né, e ele já foi muito inteligente desde a hora que ele elaborou as perguntas para a gente, já conseguiu encontrar ali uma espinha dorsal que foi guiando ele e que também guiou o público, né, para entender a nossa história, assim, porque dependendo do jeito que fosse ser contado, poderia só ser um vídeo comemorativo como um aniversário, né, que a gente vê uns 15 anos, casamento, né? Não tinha arte ali também, né? Tinha um olhar artístico em cima do que estava sendo montado e foi presenteado pra gente, né? Nesse momento tão legal. Vamos mudar um pouco o assunto que nós temos tempo. O pessoal não conhece o Teatro Lambi Lambi, né? Então, quem vai explicar sobre o que é o Teatro Lambi Lambi, da onde surgiu e chegou aqui em Guaíba através desses dois. O que é o Teatro Lambi Lambi, Aline? Então, o Teatro Lambi Lambi, ele é uma modalidade do teatro de animação. Ele pode usar várias técnicas, desde teatro de sombras, teatro de bonecos com varas, com fios, fantoches, enfim. Mas ele é uma modalidade específica do teatro de animação que acontece dentro de uma caixa para uma pessoa de cada vez assistir. Existem caixas hoje que é para mais de um espectador por vez, até caixas abertas, mas a ideia inicial, o que foi o pontapé do Teatro Lambi Lambi, era para uma pessoa de cada vez. E ele foi criado na Bahia, já tem mais de 30 anos, por duas professoras dentro da sala de aula. Inicialmente, uma delas queria criar um espetáculo de teatro de bonecos para os alunos dela, para falar sobre a história da gestação, como que funciona a gestação, o momento do parto. E ela pensou que aquilo era uma coisa muito íntima, que deveria ser mostrada em segredo. E aí ela teve essa ideia de colocar dentro de uma caixa para uma pessoa por vez assistir, como se fosse um segredo. Então surgiu o Teatro Lambi Lambi. E como ela não tinha um suporte para colocar aquela caixa, ela usou um daqueles pedestais que os fotógrafos de rua usavam. E por isso que é Teatro Lambi Lambi, porque tem essa referência dos fotógrafos de rua, os Lambi Lambi. Isso. Interessante. Estamos quase chegando ao final do nosso segundo bloco. E eu quero um spoiler, um spoiler. Vem aí a Grande Máquina. Uau. Me conta um pouco desse projeto A Grande Máquina, Isaac. A Grande Máquina, né, a gente até adotou um segundo slogan, né, que é o teatro que se move perto de você. Né? Ele é uma arena móvel, né, que está sendo construída pela gente, que vai poder ser apresentado em qualquer lugar da cidade. Assim. Onde tiver um campinho de futebol, onde tiver uma quadra de esportes, onde tiver uma pracinha, a Grande Máquina vai poder chegar lá e ser apresentada para o público como um grande espetáculo, igual que as pessoas conseguem assistir dentro de um teatro, dentro de um prédio. Né? A ideia é a gente se utilizar das técnicas do teatro de rua, mas ele não é um espetáculo de rua, ele é um espetáculo para a rua. Né? Ele tem uma dramaturgia parecida com o que fosse dentro de um teatro normal, porém, né, levando em conta essa especificidade de ser um teatro que se move. Né? O elenco hoje em dia são 8 pessoas. Né? Ele é um teatro, é uma mescla de teatro do absurdo também, assim como o Hospital Bazar, né, com o teatro de rua. Ele tem uma roupagem mais mambembe, vamos dizer assim, mais parecido com circo, mais parecido com comédia dell'arte. Né? É um projeto de pesquisa muito grande também, e a gente espera estar estreando ele entre final de abril e início de maio, né? Também, né, comemorando a nossa estada na cidade aqui, no mês que a gente voltou. A gente quer disponibilizar para a população também esse novo trabalho, né, que a gente está levando ele desde antes da pandemia. Ele começou a ser trabalhado no dezembro, antes da pandemia. Aí veio janeiro, aquele período de férias ali, o pessoal todo mundo para cada lado. Fevereiro a gente juntou de novo. Março a gente estava ensaiando felizão para tentar estrear naquele ano. Veio a pandemia, jogou a gente numa espiral de caos, assim. Né? A gente teve várias trocas no elenco no meio do caminho.
né? Teve ator que saiu e voltou, né? Teve ator que só saiu e não voltou, né? Teve ator chegando que tomou conta tomou conta do trabalho, hoje em dia é parte importante do grupo também. Então a Grande Máquina, né? Ela é um espetáculo popular, um espetáculo acessível, que vai chegar até as pessoas dentro de uma linguagem popular, que a gente quer, através disso, poder divulgar mais o teatro como uma experiência para além das casas de teatro, para além de alguma experiência que se imagine que seja burguesa, né? Então é isso. Daqui a pouco, daqui a uns meses, teremos outro espetáculo do Grupo Realejo em Cena. Grupo esse que ganhou o prêmio Repórter Guaibense nesse ano, aqui na cidade de Guaíba, o prêmio que nós fizemos lá em abril, em comemoração aos 2 anos. O Grupo Realejo em Cena conquistou o prêmio Grupo ou Entidade Cultural do Ano. Esse ano nós também nós vamos ter, dia 5 de abril, lá no Quintal Café, a 2ª edição. Temos várias categorias que nós pegamos as matérias, as reportagens que nós fizemos durante o ano, nós premiamos para valorizar esses trabalhos em diversas categorias: ação educacional, ação cultural, ação ambiental, ação literária. Temos ação esportiva esse ano também. Temos também a comunitária, grupos ou entidades culturais e comunitárias também. Então, vamos terminar esse bloco, vamos colocar outra música. Em breve, quando voltarmos, nós temos mais notícias do Repórter Guaibense durante a semana e vamos falar um pouco sobre os avanços no setor cultural. Já voltamos. Então, vamos voltar aqui no nosso bate-papo. Vamos falar de cultura, como está o nosso setor cultural, né? O Isaac foi presidente do Conselho Municipal de Políticos Culturais daqui do nosso município e também é colunista do Repórter Guaibense sobre cultura, né? O Isaac, nessa segunda-feira, fez uma coluna Nas Mãos de Margarete. Margarete Menezes foi anunciada como nova ministra da Cultura do futuro governo federal, né? Isaac, o setor cultural é um dos setores que mais geram economias no nosso país, no nosso estado, no nosso município até, e vem sofrendo vários ataques, né? Para ti, o que é a cultura? Tem como tu falar um pouco sobre o que é cultura para quem ainda está nos ouvindo? É uma pergunta bastante complexa, né? Daria aqui pelo menos uma tese de umas 2 horas a gente abordando todas as facetas do que a gente chama de cultura. Mas eu gosto de atrelar a cultura à identidade de um povo, né? A gente tem uma identidade nacional muito característica que tem a ver com a nossa miscigenação, que é o que torna o nosso povo tão diferente do restante da América Latina, né? Então isso por si só já gera uma demanda de atenção por parte dos governos que deveria ser levado muito mais a sério do que vem sendo levado, né, desde sempre. A gente vem passando por ataques nos últimos 6 anos, principalmente depois do golpe contra Dilma Rousseff, e foram anos bem tensos, assim, bastante decadentes, onde a gente perdeu várias das conquistas que a gente tinha. Isso acabou refletindo em diversos municípios também, porque de acordo com a postura do governo federal, alguns municípios se acharam no direito de também diminuir o fazer cultural ou reduzir ele ao aspecto do espetáculo, né? Como se a gente tivesse, quando a gente fala em cultura, a gente estivesse falando apenas num espetáculo, num entretenimento, e não numa série de outros fatores que tem a ver com essa identidade nacional, tem a ver com o pertencimento da pessoa com relação ao seu povo,
seja ancestral, seja do seu povo, a sua comunidade, né, onde ela está inserida. E sem contar o aspecto econômico, né? A cultura, o setor cultural hoje em dia, ele gera em torno de 4% do PIB, né? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto do país, é a nossa riqueza gerada dentro de um certo período, vamos dizer, o anual, né? 4% de tudo que gera de riqueza dentro do país vem da cultura, né? Emprega em torno de 5, 6 milhões de pessoas no país. A título de comparação, a indústria automotiva, que é uma das mais queridas do país, né, que tem mais subsídios do governo, várias linhas de crédito, emprega nada mais do que 100 mil trabalhadores, cada vez diminuindo devido à automação das fábricas e algumas fábricas que também acabaram deixando o país devido à política desastrosa do governo que está deixando o poder agora, né? Então a cultura, ela envolve muito mais do que o teatro que a gente faz, a música que os nossos amigos compõem e tocam nos palcos, mais do que um grande evento, né? A cultura engloba o que faz da gente um povo e também engloba toda a questão econômica e sustentável através da economia criativa. Então, se eu fosse falar disso aqui, né, eu ia ficar horas e horas falando. É legal que as pessoas possam visitar as colunas lá no portal do Repórter Guaibense, é um dos assuntos mais recorrentes, né? E é isso, né? A gente voltou a engatinhar e está torcendo agora no retorno do governo Lula, né, que a gente tenha um Ministério da Cultura novamente, que tiraram da gente na mão grande, né, e rebaixaram uma secretaria, o que não diminuiu a máquina pública, né, só acabou deixando ela mais enferrujada e complicada para a gente conseguir tratar a cultura com o devido respeito que ela merece. Eduardo, quer falar? O que eu sinto, assim, que a gente passou por momentos muito difíceis, né, nesses últimos anos, né, um descrédito do nosso papel, muito colocado como bode expiatório a pandemia, que derrubou muitas coisas, mas a verdade é que já era uma proposta, né, do atual governo, né, que está essa postura. E falando assim do poder da cultura, e a gente tem essa sensação que as coisas podem melhorar a partir de agora, a gente está tentando ver de forma positiva, né? Eu acho que até é um momento interessante, né, celebrar esses 10 anos do Realejo, e tá um momento de mudança, assim, a gente espera, a gente vê essa esperança do que pode melhorar, e a questão da cultura como um processo de transformação, assim, eu acho que as pessoas precisam olhar por esse lado, assim, porque pegando como exemplo uma peça de teatro, os nossos processos ali, né? Nós somos um grupo numa cidade chamada Guaíba, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Mas quantos outros tem por aí, né? E só de passar e analisar, o Realejo tem 10 anos, mas pegando do meu ponto de vista, o tempo que eu tô com eles aqui, 2 anos e meio, quanta coisa já se transformou na minha vida, que mexeu comigo, de estar com eles nesses processos, né? Tanto da construção das peças, quanto até mesmo da pesquisa do documentário, de me envolver com eles. Isso tudo é cultura, essa transformação do indivíduo e do grupo, né? Então a gente tem que olhar por esse lado também, o governo tem que olhar por esse lado com seriedade, né? Olhando não com coisas... A gente precisa de tudo, né? A gente precisa da indústria, a gente precisa, que nem o Isaac deu exemplo do fábrica de carros, de veículos, a gente precisa de tudo um pouco, né? Só que as pessoas têm que entender que a cultura às vezes é algo, essa é a questão efêmera, mas efêmera e completamente poderosa, assim. Então merece o valor, merece o seu ministério, merece um cuidado e políticas públicas que consiga dar conta disso, que consigam reconhecer isso, né? E a gente sentiu que nesses últimos anos foi muito desvalorizado, então eu tô com esperanças, assim, que a gente vai ter um momento transformador. Eu tô esperançoso nesse momento. Eu acho que também converte também com esse fechamento de ano, com essa nossa temporada do Realejo, eu acho que meio que dá um estalinho assim de luz e de esperança. Tô otimista. Para quem não viu as colunas do Isaac lá no nosso site, repórterguaibense.com.br, também quem está nos ouvindo agora pode nos seguir também
nas redes sociais, no Instagram, @repórterguaibense, também no Facebook, estamos online, ao vivo no Facebook, e tem muita gente nos vendo aqui também. E o Isaac faz um trabalho, desde que começou, eu disse hoje, o Isaac foi um dos primeiros que começou a ser colunista no Repórter Guaibense. Quando nós começamos, dia 1º de abril de 2020, num dia da mentira. Não né? é uma mentira isso. Não é mentira, né? E o Isaac tem as colunas dele que falam dos artistas de Guaíba. Né? Então ele fala muito dos artistas, já entrevistou o Eduardo, já entrevistou a Aline, já me entrevistou o Eno, entrevistou o Guilherme Bica. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Tem vários aqui. Acho que umas 30 entrevistas já foi. Não, acho que é mais. Como foi? Como está sendo fazendo esse trabalho, Isaac, valorizando quem é daqui, quem é de Guaíba? Na verdade, eles facilitam o meu trabalho, né? Eu só tenho que fazer perguntas. Eu faço perguntas e eles contam pra mim a vida deles. Eu acho que, tirando a brincadeira, eu acredito muito na força do exemplo, assim, né? O fato de eu estar aqui hoje é porque eu me apeguei num exemplo que fazia diferença para mim, e a gente pretende mudar o mundo através do exemplo. A gente sabe que a gente é só um grupo de teatro, né? E todas as dificuldades que isso implica, que a gente não mal consegue salvar a nossa pele, né? É pretensão demais querer salvar o mundo. Mas através do exemplo e o documentário e essa mão que o Eduardo deu pra gente de fazer um documentário tão lindo, ele vem para isso, sabe? As colunas também são para isso. É para mostrar para as pessoas que tem gente com talento, tem gente com capacidade, que divide as calçadas da cidade da gente, que divide a fila para pagar o carnê na loja, que divide a fila no mercado, no ônibus, senta do lado da gente no ônibus, e a gente não sabe o quanto aquela pessoa é especial, o quanto ela é inspiradora, né? Quando eu resolvi, né, mesclar minhas colunas com textos mais autorais, com as entrevistas, o objetivo era esse, assim, né? Mostrar para as pessoas o tamanho do universo que a gente tem numa cidade relativamente pequena, né, 100 mil habitantes, mas o tanto de talento que a gente tem aqui. O documentário vai fazer isso também, né? Eu não imagino que com um documentário a gente vai angariar fãs, né? Não é esse o objetivo, mas a gente vai poder plantar a semente para alguma pessoa ver e pensar, nossa, em Guaíba tem uma coisa especial dessas, eu consigo fazer algo até melhor, né? E que vá estudar, vá se preparar para fazer ainda melhor. Então as colunas, assim como o documentário, são sementes, né? Para coisas que talvez a gente não vai ver pronta, mas que com certeza de alguma forma vai reverberar, assim como reverberou em mim, né, a escrita do Altair, e hoje em dia eu tenho o prazer de ter ele no grupo, né, e escrever pra gente, mais do que escrever pro mundo, escreve pra gente, né? Sim. Tá chegando a final. Antes vamos botar uma música e já voltamos com a despedida, com o final do nosso programa, para agradecer todos esses três aqui que estão aqui conosco. Já voltamos. Voltamos aqui na Rádio Jovem, que é o Pedro Molnar, jornalista do Repórter Guaibense. Estou apresentando o programa Papo Guaibense aqui na Rádio Jovem, nosso segundo programa com informações sobre Guaíba, Rio Grande do Sul, nossa cidade, berço da Revolução Farroupilha. Chegamos ao final dessa grande, não foi uma entrevista, um bate-papo que tivemos com a Aline, Isaac, Eduardo, do grupo Realejo em Cena. Vamos chegar à parte final, queria agradecer cada um, falar suas considerações finais e sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa aqui na Rádio Jovem. Obrigado, Aline, pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui e pedir para que nos sigam nas redes sociais, né? O Grupo Teatral Realejo em Cena, no Facebook, no Instagram, para ficar por dentro dos nossos trabalhos, das nossas temporadas com os espetáculos, os cursos. A gente dá o curso de iniciação teatral, curso de escrita criativa,
curso de produção cultural. Então, quem tiver interesse pode seguir a gente, entrar em contato com a gente. O canal também. Pode. Eu tô mesmo. Posso falar? Fala, Isaac Conceição. Além do Facebook e do Instagram, a gente também tem um canal no YouTube. Né? A gente tem bastante conteúdo lá, mais de 50 horas já de programação. Né? Então, quem for lá vai encontrar bastante informação, vai encontrar jogos teatrais, vai encontrar bastidores do nosso trabalho, das nossas montagens. Né? Essa entrevista aqui também vai acabar indo para lá. Então, vocês vão encontrar material bem variado lá e é importante que vocês acompanhem a gente para ficar ligado. A informação, às vezes, não circula na mesma velocidade que a gente precisa, né? Então, a gente precisa criar esse hábito de ir atrás das páginas que a gente gosta e, de vez em quando, dar uma olhadinha lá o que está sendo lançado, né? Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui contigo, eu estava bem ansioso. Eduardo. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Fiquei muito feliz de estar aqui, de o repórter guaibense estar se expandindo para a rádio. Que bacana isso. E dizer para acompanhar as redes do Realejo, assim que possível nós vamos publicar, né, o documentário lá. Então, acompanhando as redes, vocês vão saber na hora certa. E certamente o repórter guaibense a gente vai mandar para quando tiver o link disponível, né? Hoje foi a nossa primeira exibição pública, né? Estreamos hoje e a gente está tendo um feedback muito legal, então certamente logo a gente vai ter notícias sobre ele no YouTube, para todo mundo poder conhecer um pouco mais a história do Realejo. Então segue lá nas redes sociais para ficar sempre ligado no que está acontecendo. Muito obrigado, Pedro. Acho que o Isaac quer complementar. Sobre essa circulação do documentário, agora a gente vai começar a encher o saco da prefeitura para ver se a gente consegue levar para as escolas, né? Porque nada melhor que levar exemplos positivos, né? E de coisas que dão certo. Guaíba é uma cidade que tem a autoestima muito baixa, né? A gente percebe isso nas pessoas. As pessoas dizem que não tem nada na cidade, que nada acontece aqui, né? Mas acontece sim, acontece o tempo inteiro. A gente tem que abrir os olhos e enxergar. Então, o nosso documentário, né? A gente vai incomodar a prefeitura sim, a gente quer levar para as escolas, a gente quer que as crianças vejam que aqui tem coisas lindas acontecendo e que elas podem fazer coisas ainda mais espetaculares. É isso. Viva a cultura, viva a arte, viva a música, viva o teatro, viva a arte. É isso, chegamos ao final do repórter do Papo Guaibense, programa do Repórter Guaibense aqui na Rádio Jovem FM 87.9. Volto na semana que vem com mais notícias, mais bate-papos, mais entrevistas. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, de novo, @Repórter Guaibense, Instagram, Facebook e nosso site www.reporterguaibense.com.br. O telefone de contato, o WhatsApp é 9DDD 51 981 27 436. Estou sempre à disposição e até semana que vem vamos terminar o nosso programa com meu amigo Pedro. Até mais, pessoal. Até mais.